sou o Diogo Martins, hoje eu vim aqui na Uniprint falar um pouco de DTF para vocês. Nada melhor do que o Anjo para poder explicar. Tudo bem, Anjo? Prazer, eu sou o Anjo aqui da Uniprint. A gente trabalha com DTF há mais de 2 anos. A gente está no mercado aí tentando se especializar cada vez mais e tentando trazer o máximo de informação para vocês. São quantos tipos de DTF? Massa. É uma boa pergunta. Na verdade, assim, a gente recebe muita questão de dúvidas de clientes. O cara chega perguntando pra gente, pô, mas eu imprimo num lugar X, num lugar Y, e os caras falam que não tem diferença. Tem diferença. Assim como na serigrafia, né, Diogo, você vai encontrar uma quantidade enorme de valores de silk, assim como no DTF também tem uma quantidade enorme de valores de silk. Isso está relacionado à técnica, está relacionado ao insumo, está relacionado à qualidade do equipamento que a pessoa usa. Então, tudo tem um custo por trás, né? Então, se existe um DTF bom, existe um DTF ruim também, assim como existe o silk bom, existe o silk ruim. Então, todos os processos, eles têm seus pós e seus contras, e no DTF não é tudo igual. Porque na Uniprint a gente se subdividiu em 3 categorias, que basicamente quer dizer o quê? Quantidade de tinta na impressão. O padrão do mercado é o econômico, que é o nosso 4 passadas, basicamente isso. O clássico, que a gente já vem reforçando um pouco mais de tinta, e o nosso top do top, que é o DTF Premium, com alta cobertura, com alta qualidade de impressão. Tudo isso é a mesma coisa, a diferença está relacionada à quantidade de tinta na impressão. Ô, Anjo, ele é aplicado em qualquer tipo de tecido? Mas vamos lá, a gente tem essa dúvida também frequente. DTF, assim como o silk, ele tem as suas limitações quando a gente fala em alguns tecidos. A vantagem da serigrafia nesse ponto, Diogo, é que o silk você consegue controlar para você não ter uma surpresa com o substrato. Exemplo, vamos supor que se você está fazendo uma aplicação em um tecido que migra corante, né? Na serigrafia você tem a possibilidade de aplicar um bloqueador antes, seja pela sol, seja na base d'água comum mesmo, e depois vir com a tinta por cima aplicando para evitar o processo de migração. Quer dizer que sana 100%? Não sana 100%, porque a gente está falando de um processo que é um defeito da malha, né? Às vezes, assim como também, né, na malha tem também se sua qualidade mais cara e mais barata que justifica sim ter preço melhor ou não. Então, não existe processo perfeito. A serigrafia ela tem uma vantagem para quando a pessoa sabe trabalhar, e por isso que é importante a assessoria de um cara igual esse aqui, para você saber onde você está errando e conseguir resolver. E por isso também que é importante uma assessoria da gente, que a gente dá aqui também para os nossos clientes, conversa dia a dia e explica, para falar sobre a questão de tecidos. Os tecidos que a gente tem um pouco de dificuldade, que a gente sempre deixa claro. Tactel, são alguns tecidos que migram bastante corante, né, por conta realmente do processo de tingimento do tecido, e alguns tipos de malha sintética, que a gente fala às vezes do dry, e também alguns tipos de tecido igual PP e PV. Isso já está relacionado à qualidade do tecido. O tactel é por conta realmente do processo. Eu nunca conheci nenhum tactel que não migrou. O restante, já conheci melhores clientes que já trabalham com a gente há bastante tempo, que já passaram todo aquele processo de testar e descobrir qual que é a melhor marca para não ter essa surpresa, e alguns outros que não tiveram essa mesma felicidade, mas são caras que estão voltados para o jeans. No jeans você consegue colocar? Tranquilaço. O jeans ele tem uma particularidade, né? Assim como a gente fala também da lavanderia. Então sempre tem que deixar claro isso aí. Posso bater DTF um jeans e mandar para a lavanderia? Não recomendo nem serigrafia. Tem que colocar o fixador, vamos falar uma parte de serigrafia. Fixador, estufar, fazer todo o processo corretamente, isso você vai conseguir com o Diogo depois. Então lavanderia é um processo que ele é feito para transformar o jeans. Então vamos falar de um jeans bem basicão. O cara vai pegar, aplicar direto para o cliente tranquilamente. Qualquer processo, assim como filme de recorte, serigrafia vai atender 100%. Lavanderia é um processo agressivo. Seja somente amaciamento. O amaciante por si só já é um processo agressivo. Quem dera a estonagem e outros processos que vêm transformar o jeans mesmo. Eu vejo muitos vídeos na internet mostrando as pessoas pregar o DTF com ferro de passar roupa. É recomendado? Não é recomendado. DTF, como qualquer termocolante, como qualquer processo de aplicação digital, ele precisa de 3 fatores que são importantíssimos, indispensáveis: tempo padrão, temperatura uniforme e constante e a pressão. A pressão é a mãe de todas. Se o cara estiver fazendo qualquer um desses 3 processos, é de acordo com o que ele conseguir entregar. Por exemplo, vamos supor que ele está fazendo com um ferrozinho, vamos fazer o jabá, um ferrozinho mundial, aquele bem basiquinho, aquele de R$80, R$50, você compra em qualquer loja de elétrica. Ele está fazendo também e, por consequência, a esposa dele está fazendo, por exemplo, com um Black & Decker, daquele industrial que pesa, só ele mesmo já pesa tanto quanto uma prensa. Por mais que eles coloquem no mesmo padrão de temperatura, por mais que eles
eles tenham a mesma força, porque eu acredito que não vai ter, que pessoa por pessoa muda um pouco, não vai dar o mesmo padrão. Então, o ferro de passar roupa, ele é um paliativo, ele funciona para a pessoa ter uma ideia, para fazer um salve ali, às vezes para aplicar numa mochila, consegue ter esse mesmo tipo de aplicação, né? Então, ele é como se fosse uma muleta para você que não tem a prensa, para você começar a fazer os testes, mas ele não entrega 100% do... Então, Anjo, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje o cara abriu um mercado pra mim, eu quero trabalhar com uniforme. Só que eu não tenho prensa. E eu venho aqui, falo assim, Anjo, eu quero 15 camisas pretas com essa estampa aqui. Vocês entregam pra mim do jeito que eu precisar? Não só a estampa, mas como a camiseta e também a personalização. Hoje, puramente a pessoa tem que trabalhar com o computador. A pessoa hoje tem que focar no mercado digital, ela tem que focar em vender os produtos, em saber criar as artes, que é um ponto crucial quando a gente fala na parte do digital, isso aí da FIM, qualquer outro processo também. Sobre vender, sobre criar os arquivos, manda pra gente tem um departamento próprio de camiseta. O pessoal do Silk tem um valor diferenciado quando trabalha com a gente tem um valor para revenda, né? Então manda para eles o projeto, eles desenvolvem, fazem lá o valor e se fechar a gente manda para produção ou não manda. Então a vantagem realmente assim do digital é essa, eu vou produzir se eu vender, né? Então se eu for ter um processo de produção onde eu vou ter que somar tudo toda vez que eu vou fazer, acaba dando uma dificuldadezinha. Mas na parte do digital ele tem essa vantagem em relação à quantidade de peça, quantidade de cores. Literalmente a pessoa saber fazer o arquivo, saber anunciar, saber vender, fechar direitinho e a gente cuida do resto. Vocês têm arte finalista? Cria alguma coisa? Arte finalista a gente ainda não tem. A gente está começando a um projeto de trazer, né, um parceiro para começar a estar trabalhando com a gente, mas isso vai demorar um pouquinho, mas a gente vai começar um projeto entre a gente vai colocar uns grupos e vai tentar internalizar com os artes finalistas que a gente já tem como parceiro. Começamos também com a costura, né, o esquema da costura foi primordial para a gente, porque a gente precisava de padrão nas peças, né, então a gente começou a terceirizar, estava dando uma diferença muito grande em acabamento, em tamanho, né, porque tem um cortador que corta, mas a costureira cada um fechava de um jeito e vinha com acabamento diferente, a gente estava tendo uma dificuldade grande de ser. Mas é basicamente isso, a gente consegue atender 100%. Vamos, com o esquema da costura, por exemplo, vamos começar a entrar mais no uniforme, né? Porque hoje, basicamente, a gente atende o pessoal da camiseta personalizada. O cara pede pra gente uma camiseta, eu tenho que ter essa camiseta em estoque, dessa cor, desse tamanho, tem que atender ao pedido dele. Normalmente atende, porque o cara gira e é o que ele vai conseguir de custo e benefício com o prazo que ele está precisando também. Ô Anjo, a Uniprint hoje, além do TTFs, mexe com outra coisa, vende outro material? A Uniprint ela é especializada em impressão digital da área texto, né? A gente trabalha com DTF texto, que é o nosso carro-chefe. A gente montou a empresa com esse intuito. Entramos também com a sublimação, juntamente com a sublimação. Passado um tempo a gente entrou com DTF UV e depois entrou agora recentemente com adesivos. As camisetas é um produto secundário, né, que a gente colocou para aumentar, para alavancar a venda das impressões. Só que é um mercado que é muito bom, um mercado muito eficiente, né, que a gente não encontra qualidade no mercado, a gente não encontra a quantidade, às vezes, de peça, né? Então a gente achou o mercado e falou, pô, tá falhando aqui, vamos colocar, tá falhando aqui, vamos colocar. E a gente foi entrando nas brechas de mercado com o conhecimento que a gente tem e tá dando super certo. Temos também uma pequena linha ali da ProduScreen, né, que envolve linhas vinílicas, solventes brilhantes, tinta fosca, tinta brilhante, tinta para sacola também. E basicamente é isso. A gente foca muito, né, em entregar o resultado, o melhor resultado. A gente não enche a empresa de um monte de coisa para não entregar nada, né? Então a gente é bem especialista. A gente hoje está com 28 pessoas diretamente ligadas na operação. Então a gente entrega diretamente o máximo e o melhor que a gente pode entregar e que o mercado está preparado para receber. Hoje eu sou muito curioso, cara. Vou te fazer uma pergunta. Na estamparia, na serigrafia, a gente tem o brilho do foil, tem uma tinta que destaca mais, que é um gel, que é um cristal, né? E também um alto relevo. Você já falou pra mim que eu não tem como fazer o alto relevo. Mas o efeito de foil, esse brilho, destaca? Tem como fazer uma coisa assim diferenciada? Então, a gente, quando começou o murmurinho há uns 6 meses atrás, mais ou menos, pouco antes da Futuriprint, né, de 2024, a gente recebeu algumas amostras de filmes especiais que tinham alguns efeitos especiais para entregar. Como bem disse, o relevo ele é uma propriedade própria da tinta, ela sobe por si só porque
tem uma quantidade enorme de sólidos, então no digital eu acho muito difícil estar aplicando hoje com a cabeça de impressão, imprimir uma tinta com a quantidade de sólidos daquela com perfeição. Mas já existe o foil, já existe o glitter, o fosforescente, que é o que brilha no escuro, o refletivo. São acabamentos no filme de impressão que transmitem esses efeitos para a peça. Porém, a gente não recebeu amostras que a gente conseguisse, como se diz, ter uma durabilidade muito grande. Então, a gente recebeu fosforescente, glitter, foil, que a gente recebeu dourado e prata também com o refletivo. Mas todos eles não tiveram durabilidade muito boa. Assim como o foil também na serigrafia, a gente sabe que depende de um processo de aplicação, mas é uma lâmina metálica, né? Então, lâmina metálica, vai passando, vai lavando, ele também tem uma durabilidade mais baixa. Você vai oxidando o pó do metal do foil e ele tem uma durabilidade menor. Mas, no DTF ainda a gente não tem uma tecnologia que, como se diz, tem uma durabilidade enorme pra gente falar assim, vai durar, para uniforme esse projeto. Já existe os materiais, não são baratos, né, os filmes que dá pra fazer esse tipo de processo, mas ainda não tem aquela durabilidade, aquela qualidade. O processo ainda tá muito novo, então tá 2017 começou, o pessoal começou a ajustar a matéria-prima agora em 2022, 2023 mais ou menos. A gente começou a fazer os nossos boletins de ocorrência, boletim técnico, entendendo como é que funciona, entendemos qual que é o fornecedor de tinta que tem que usar, conseguimos uma parceria com esse fornecedor de tinta para aumentar a quantidade de sólidos na tinta, então a gente consegue entregar uma qualidade melhor por isso, né? Então a gente achou as deficiências do mercado e falou assim, ó, aqui tem que melhorar, aqui tem que melhorar, isso aqui presta, isso aqui não presta, e assim que vai entregar o produto final. Então, no caso, se hoje eu quiser pegar um filme desse, escrever meu nome, ia pregar em cima desse DTF, ele gruda? Então, DTF a gente gosta de falar que é uma impressão direta para o tecido. DTF sobre DTF a gente não recomenda, né? A não ser que for impressão pequena e você vai cobri-la com um chapado muito maior. Por quê? DTF é uma impressão que vai selar a trama do tecido, certo? Então, se for impressão chapada sobre o chapado, ele não pode aderir 100%. Então, para cobrir um silk funciona? Funciona. Se ele for uma impressão maior do que o desenho. Ah, eu errei uma letra, errei um nome. Vamos fazer uma impressão para cobrir? Como é que funciona? São letras? São vazadas? Dá para cobrir com chapado. Ah, se for um chapado sobre o chapado, não recomendo. Assim como se você silcar, por exemplo, um chapado e depois tentar fazer uma impressão sobre ela. Pode acontecer, a letrinha de cima começa a soldar, porque é plástico sobre plástico. Não pode bater o plasol, querer bater o base d'água por cima. Querer bater um vaso d'água por cima, ou vice-versa. Às vezes o plasol pode ter uma propriedade, como se diz, agressiva, um pouco mais, né? de segurar, mas eventualmente pode acontecer dele começar a descascar. Então, selou a impressão normalmente ela é selada no processo de impressão. A transferência é somente para você pegar a impressão do filme e transferir para a camiseta. Prensou, tirou o filme, bateu mais uma vez, você selou a impressão no tecido. Depois você curar uma tinta de serigrafia, estufar ou prensar e depois querer bater de novo por cima. Você falou uma coisa boa de curar. Depois de prensado, eu passar o DTF em uma temperatura tipo estufa, ou até mesmo um tornado, e forçar ele para tentar fazer um silk em cima, ou fazer alguma coisa, trabalhar os dois juntos, você recomenda? Eu posso fazer um trem desse? Não recomendo. Primeiramente, você tem que fazer o processo que demanda temperatura alta e depois o processo de acabamento, né? Existe o processo de cura e existe o processo de acabamento. Então, se você for fazer um silk híbrido, no serigrafia, por exemplo, faz o silk base d'água, plasol, relevo, até mesmo porque você não pode prensar o relevo, né? Para não amassar, pode prensar, mas a estética dele vai ficar um pouquinho arredondada. E depois leva para fazer o processo com temperatura menor. Então faz o processo com temperatura maior e leva no menor. Quando a gente fala do DTF, ele é literalmente um termocolante com alto poder de fixação. Então se eu levo ele em ferro de passar roupa, normalmente o pessoal erra bastante na questão do ferro de passar roupa. Se eu levo ele em estufa, se eu levo ele naquelas máquinas que lavam e secam com alta temperatura, eu posso estar danificando a estampa, né? Então, assim como o foil, assim como outros processos que você leva depois uma agressividade muito grande para a impressão, você pode estar estragando. Então, não posso passar DTF de forma alguma? Pode passar. Normalmente a gente recomenda colocar o quê? Um tecido por cima e faz a passagem do ferro bem leve. A pessoa hoje, principalmente no estado de Goiás, não sei se fora tem, lava muito roupa com água quente. Aquelas lavadoras lava e seca, que ela já entrega seca e tal. Isso. Não tem ideia, posso lavar assim? DTF, filme de recorte, sublimação, alguns tipos de serigrafia. Se for pula sol, a gente ainda passa um pano. Se for feito da forma correta. Mas de todos os outros a gente não recomenda, porque são processos que não estão levando só água quente para lavar o tecido. Estão levando água quente normalmente com alvejante, quente, aquecido.
sabão em pó, amaciantes. Então são processos químicos, do químico que o pessoal está usando. O processo falou que é igual da lavanderia, né? Igual da lavanderia, como se fosse você lavar uma peça numa lavanderia caseira. Então é muito agressivo. A pessoa pega, leva, extrai, faz o programa, é o material. O problema é no material. Então a gente sempre recomenda, eu vou usar o DTF clássico, vou usar o DTF econômico para fazer o uniforme. Cara, você entendeu a diferença dos três? Entendi. Vou usar o clássico para fazer o uniforme, vai dar 100%. A gente já tem cliente que sempre trabalhou com clássico, que atende desde o mercado do uniforme ao mercado da modinha. Nunca tiveram problema, mas fazem a recomendação necessária, orientam o cliente dele, colocam etiquetas igual aquela de não passa o ferro, alvejar, lavar uma vez. São coisas que, assim, fazem uma estampa durar mais, né? Então, além do processo de impressão que tem que ser de qualidade, insumo, aplicação, essa orientação também tem que ser passada para o cliente final. Hoje nós estamos trabalhando na estamparia, tá todo mundo assim, louco aí, é mesmo o Rafael, um cara especial nisso aí, na realista, né? Uhum. E o realista, a gente hoje está conseguindo fazer com 8 telas, mas antigamente era com 12, 14 telas. No TTF você consegue fazer ele imprimir de uma vez só. Sim. Você recomenda uma marca de roupa usar o TTF e ficar realista? Na verdade, assim, são complementares, né? Vai depender da quantidade de peça que você queira vender, da quantidade de tecido que você queira trabalhar, da marca, se ela está em ascensão ou não, vale do investimento. Então, existe mercado para tudo. No caso do realista, no Plasol, por exemplo, que é o opaco, que o pessoal normalmente trabalha, qualquer quantidade de peça que o cara quer começar, está falando em começar. Porque a gente também tem aquela questão da quantidade mínima de peça, a gente tem todo o processo manual e um custo de operação por isso, né? Então, assim, se o cara souber fazer uma arte com a resolução de pontos, DTF imprime ponto também, tá jogando? Os 8 pontos, normalmente até uns 60, 70 pontos ali, ele consegue imprimir com definição, porque é o que o pozinho do PU precisa para fixar ali na peça, para dar aderência e a resistência que é necessário. Mas respondendo a pergunta, eu recomendo o cara investir, eu recomendo ele começar, seja qualquer que seja dos mercados. Vou trabalhar com o silk porque eu tenho uma proximidade melhor do silk. Tranquilo. Vou trabalhar com DTF porque eu tenho uma quantidade menor de estampas. Eu preciso de montar uma coleção com 10 peças de cores diferentes, tamanhos diferentes e estampas diferentes. Você vai conseguir fazer. Escalonei, eu preciso de ter um custo melhor, né? Porque eu preciso fazer estampas maiores, eu preciso trabalhar com peças que eu vou produzir, vou estocar e depois eu vou vender. Ele pode trabalhar com o processo de silk sem problema. Poliamida ou PU? PU. PU porque a gente tem um toque mais fino, a gente tem uma elasticidade maior, né? A gente tem um fusionamento melhor com o tecido. Agora explica a diferença. O que é, nós estamos falando, tem muitas pessoas falando, o que é PU? Basicamente é aquele pozinho que está ali atrás do DTF. Você quando recebe a estampa do DTF, o que aconteceu? Houve um processo de três etapas para essa estampa ficar pronta. Foi impresso colorido, em alinhamento por cima dele o branco, e por consequência, no final depois ele recebeu um banho de pó, que aí é onde entra, pode ser um pó de poliamida ou pode ser um pó de PU, que ele vai cair sobre a estampa ainda úmida, passar no processo de cura, e aquele pó vai derreter e vai formar uma lâmina de cola atrás do DTF. Então a poliamida ele é um plástico derivado de PVC, um plástico um pouco mais bruto, mais grosso. Ele dá um toque um pouco mais pesado. Ele tem uma resistência à elasticidade, uma resistência mecânica um pouco menor. É claro que vai depender da quantidade, é muito detalhe técnico, mas vai depender do tamanho do ponto do pó. No PU a gente já tem um padrão um pouco mais uniforme. Então ele é um pó um pouquinho mais fino, ele derrete com mais facilidade, ele fusiona com menor temperatura. Por isso que a gente hoje fala, não, eu vou o preço do DTF porque o fornecedor falou que é com 160 graus. Não. O DTF começa a transferir a partir de 80 graus se a pessoa trabalhar bem. Então, assim, se eu tenho um tecido que ele migra bastante, mas se eu trabalhar com a temperatura menor, ele consegue ter um resultado legal, porque o fusionamento do PU é mais rápido do que o do PVC. Então, ele trabalha com mais velocidade, principalmente o pessoal que trabalha com moda fitness. Tem muito cliente que trabalha com moda fitness aqui, moda esportiva. Né? Os maiores clientes do Centro-Oeste, o maior produtor do Centro-Oeste moda fitness, trabalha com a gente. Que é o famoso UV, né? Que é tecido de UV. Suplex, a própria poliamida mesmo, tecido de poliamida, né? Ele consegue ter uma elasticidade maior, mas desde trabalhando com a qualidade correta e orientação
Então depende da. Bem, é isso aí. Eu sou o Diogo Martins, estou aqui com o Ângelo. Deu uma explicação boa demais pra gente, né? Espero voltar aqui mais uma vez, futuramente, né? A casa é sua, parceiro. Obrigadão aí, cara. Eu agradeço. A próxima vez a gente vai ter uns quitutezinhos, não vai fazer um negocinho com um canequinho, né, não, Diogão? Isso aí. Tem que ser um negócio um pouco mais descontraído, que a gente tá aqui batendo um papo. Vamos trazer os materiais já feitos, né? Trazer os materiais, trazer umas amostras, comparar os processos, no que é melhor, no que é pior. Existe atender a necessidade. Ou existe um problema e a gente resolve ele da melhor maneira que a gente conhece. De repente, traz uma pessoa de estamparia, já para trocar uma ideia. Com certeza. Uma pessoa de malha, que é bom trazer. Isso. Uma pessoa que vende os insumos. Uma pessoa que vende maquinário. Né? Alô, Edmar. Vamos aí melhorar esse projeto. Começou, o Diogão já colocou os peitos e falou, agora é com ele. Agora vai. E a gente tá aí também para dar o suporte que o Diogo precisar também na parte do digital, com o conhecimento necessário. É isso aí, galera. Beijo pra vocês. Até o próximo.